Muitos investimentos sofrem cobrança de imposto de renda sobre os seus rendimentos, e a forma como essa tributação incide influencia diretamente a maneira de informá-los na declaração de imposto de renda. Lembrando que, independentemente das regras de tributação, todos os investimentos que você possui na carteira devem ter seu saldo informado na ficha de bens e direitos, pois são considerados bens do contribuinte. A exceção a essa regra são os saldos dos planos de previdência tipo PGBL, como veremos adiante. Nesse vídeo, você vai ver como cada tipo de investimento é tributado e como isso afeta a declaração do IR do investidor. Os títulos de renda fixa podem ser ou não isentos de imposto de renda. A poupança é o principal exemplo de aplicação isenta, mas entre os títulos que não sofrem cobrança de IR, temos também papéis bancários como LCIs, LCAs e LCDs, além de títulos de dívida corporativa como debêntures incentivadas, CRIs e CRAs. Todos os rendimentos dessas aplicações devem ser informados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis da declaração de imposto de renda. Já os títulos não isentos são tributados segundo uma tabela regressiva, cujas alíquotas diminuem conforme o prazo de aplicação aumenta. A tributação varia de 22,5% para prazos de vencimento ou resgate inferiores a 6 meses a 15% para aqueles superiores a 2 anos. Aqui entram investimentos como CDBs, RDBs, letras de câmbio, debêntures comuns e títulos públicos, como aqueles que compramos no Tesouro Direto. A tributação é feita na fonte, o que significa que o investidor não precisa se preocupar em recolher o IR, pois isso é feito pela própria instituição financeira na hora do vencimento, venda ou resgate do título. Os rendimentos dessas aplicações devem ser informados na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva da declaração. Vamos a um exemplo. Considere um investimento de R$10 mil em um CDB que tenha vencido no prazo de 1 ano e rendido 10% no período, ou seja, R$1.000. Para esse prazo, que se enquadra na faixa entre 1 e 2 anos de aplicação, a alíquota de IR é de 17,5%. Assim, o valor do imposto de renda descontado na fonte será de R$ 175, enquanto o retorno líquido, aquele que deverá ser declarado, será de R$ 825. Os fundos de investimento abertos são aqueles que aceitam aplicações e resgates oferecidos nas plataformas de bancos e corretoras a seus clientes. Não estamos falando, portanto, daqueles fundos que têm cotas negociadas em bolsa. Nessa categoria entram os fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos cambiais e fundos de ações. Lembrando que na categoria renda fixa entram também os chamados fundos DI, fundos Selic simples, fundos de inflação e fundos de debêntures incentivadas. Assim como ocorre com os títulos de renda fixa, os fundos de investimento abertos podem ser isentos ou não. Por exemplo, os fundos de debêntures incentivadas são isentos de IR, devendo ter os seus rendimentos declarados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis da declaração. Já os demais fundos de renda fixa, os multimercados e os cambiais, são tributados segundo a mesma tabela regressiva válida para os títulos de renda fixa, cujas alíquotas variam de 22,5% para aplicações inferiores a 6 meses a 15% para prazos superiores a 2 anos. A exceção são os fundos classificados como de curto prazo, que só podem ser tributados segundo 2 alíquotas, 22,5% para prazos inferiores a 6 meses e 20% para prazos superiores a 6 meses. Lembrando que todos esses fundos de investimento estão sujeitos ao chamado Come-Cotas, uma tributação semestral paga em cotas, mesmo que não tenha havido resgates por parte do investidor. Ela geralmente corresponde a uma alíquota de 15%, que poderá ser completada para chegar a até 22,5%, caso o resgate ocorra em menos de 2 anos. Finalmente, temos os fundos de ações, cujos rendimentos são sempre tributados em 15% e não têm come-cotas. Como são tributados na fonte, os rendimentos dos fundos de investimento abertos devem ser declarados na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Os planos de previdência privada contam com incentivos tributários para os seus titulares,
como a ausência de come-cotas, além de regras de tributação próprias. Tanto os fundos de pensão e previdência fechados, quanto os planos abertos tipo PGBL e VGBL podem ser tributados segundo duas tabelas de imposto de renda à escolha do titular: a tabela progressiva ou a regressiva. A tabela progressiva é a mesma que incide sobre rendimentos como salários, aluguéis recebidos, aposentadorias e rendimentos de trabalho autônomo. As alíquotas podem variar de 7,5% a 27,5%, a depender do valor recebido, além de contar com uma faixa de isenção. Quando o titular de uma previdência privada opta por essa tabela, ele deve declarar os recursos recebidos do plano na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de PJ, e eles ficam sujeitos ao ajuste anual. Em outras palavras, esses recursos se somam às outras rendas do contribuinte que também sejam tributadas pela tabela progressiva, o que pode levar à aplicação de uma alíquota maior que a original e, consequentemente, mais IR a pagar na época do preenchimento da declaração. Já a tabela regressiva de previdência privada tem funcionamento parecido com a da renda fixa e dos fundos de investimento abertos comuns, mas com alíquotas e prazos diferentes. A maior alíquota começa em 35% para prazos de aplicação inferiores a 2 anos, chegando a apenas 10% após 10 anos de investimento. Essa tributação é descontada na fonte e os recursos recebidos devem ser informados na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Isso significa que os benefícios de previdência recebidos não ficam sujeitos ao ajuste anual, não se somando às rendas tributadas segundo a tabela progressiva. Dessa forma, mesmo quem recebe altos valores do plano não vai pagar mais do que 10% de IR sobre eles. Lembrando que essas regras valem apenas para quem já está na fase de resgatar ou receber renda do seu plano de previdência. Para aqueles investidores que ainda estão contribuindo, é preciso somente declarar o saldo do plano na ficha de bens e direitos, no caso dos VGBLs, ou as contribuições ao plano na ficha de pagamentos efetuados, no caso dos PGBLs e fundos fechados de previdência, que são dedutíveis na declaração no limite de até 12% da renda bruta tributável anual. Os lucros com a venda de ações e ETFs de ações são tributados em 15% no caso de operações comuns, aquelas em que a compra e a venda do ativo ocorrem em datas diferentes, ou 20% no caso das operações day trade, aquelas em que a compra e a venda ocorrem no mesmo dia. Fica a cargo do investidor calcular os custos de aquisição, o valor da venda e os ganhos líquidos, além de calcular o imposto de renda e emitir o DARF para o recolhimento mensal do IR. Assim, não é na época de preencher a declaração que você vai pagar o imposto de renda sobre essas operações. Ganhos líquidos com ações em operações comuns no mercado à vista ficam isentos de imposto de renda, desde que as vendas totais de ações no mercado à vista naquele mês não ultrapassem R$20 mil. Essa isenção não vale para lucros obtidos com a venda de ETFs de ações, nem com operações day trade. No caso das operações tributadas, o investidor pessoa física dispõe de alguns benefícios na hora de calcular o IR devido, que reduzem o imposto a pagar. Os custos de transação referentes à compra dos ativos podem ser somados ao seu custo de aquisição, e os custos de transação referentes à venda podem ser subtraídos do valor de venda. Por custos de transação, entenda-se taxas como corretagem e emolumentos. Você também pode abater dos lucros tributáveis auferidos em um determinado mês os prejuízos acumulados de transações anteriores, desde que respeitada a alíquota de IR de cada tipo de transação. Assim, prejuízos com operações comuns, tributadas em 15%, só podem compensar lucros com operações comuns, e prejuízos com day trade, tributados em 20%, só podem compensar lucros com day trade. Lembrando que os prejuízos nunca prescrevem, podendo ser levados para os meses e anos subsequentes, até que o investidor tenha algum lucro tributável e compensável. Antes de emitir o DARF para o pagamento do IR, o investidor deve ainda descontar do imposto devido o dedo duro, como é chamado o imposto retido na fonte, no valor de 0,005% no caso das operações comuns e de 1% no caso das operações day trade. Assim, o ganho líquido com ações ou ETFs é calculado da seguinte forma: ganho líquido é igual ao custo de venda menos o custo de compra vezes a quantidade de ações ou ETFs. Por exemplo, imagine um investidor que tenha comprado 100 ações de uma empresa por R$10 cada uma, já incluídos custos como corretagem e emolumentos. No ano seguinte, ele vende essas ações por R$12 cada
já descontados os custos de transação. O ganho líquido dessa operação será igual a 12 menos 10 vezes 100 ações, ou seja, R$200. Caso esse investidor já tivesse R$80 de prejuízos anteriores em operações comuns com ações ou ETFs, ele poderia ainda subtrair essa perda do lucro de R$200, resultando num lucro líquido tributável no valor de R$120. O imposto de renda devido seria, portanto, de R$18, o que corresponde a 15% de 120. Subtraindo-se o dedo duro no valor de R$0,006, o que corresponde a 0,005% de 120, temos um IR de R$17,994 a ser recolhido. Quanto aos proventos, os dividendos distribuídos por ações são isentos de imposto de renda, enquanto os juros sobre capital próprio são tributados na fonte em 15%. Na hora de preencher a declaração, você deverá apenas declarar os dividendos e lucros isentos com ações na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, os juros sobre capital próprio na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, e na aba Renda Variável, informar mês a mês os lucros e prejuízos com operações comuns e day trade, bem como o IR recolhido e os dedos duros. A declaração de ganhos com ETFs de renda fixa é bem mais simples que a dos lucros com ETFs de ações. Esses fundos que seguem índices de renda fixa e têm cotas negociadas em bolsa são tributados de acordo com a duration da sua carteira, ou seja, o prazo médio de repactuação dos ativos que compõem o fundo. ETFs com duration de até 6 meses têm seus lucros tributados em 25%, enquanto aqueles com duration entre 6 meses e 2 anos são tributados em 20%. Finalmente, aqueles ETFs de duration superior a 2 anos são tributados em 15%. A tributação é feita na fonte quando as cotas são vendidas com lucro, o que significa que o investidor só precisa informar os ganhos na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Eventuais prejuízos com esse tipo de investimento, porém, não são compensáveis. Já os FIINFRAs, fundos de debêntures de infraestrutura com cotas negociadas em bolsa, são fundos de renda fixa totalmente isentos de imposto de renda. Em outras palavras, tanto os rendimentos distribuídos pelo fundo quanto os ganhos com a valorização das cotas ficam isentos de tributação. Esses ganhos devem ser todos informados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Os fundos imobiliários e fiagros distribuem rendimentos geralmente isentos de IR aos seus cotistas pessoas físicas, os quais devem ser informados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis da declaração. No entanto, caso o investidor venda as suas cotas na bolsa com lucro, esse ganho é tributado em 20%, sem limite de isenção. As regras para a apuração e recolhimento desse imposto de renda são as mesmas válidas para ações e ETFs. É o próprio investidor quem deve calcular o custo de aquisição e de venda das cotas, considerando os custos de transação, calcular a diferença entre esses dois valores, descontar eventuais prejuízos passados, calcular o IR devido e subtrair o dedo duro para chegar ao valor final e emitir o DARF. No caso dos FIIs e fiagros, prejuízos com operações comuns podem compensar lucros com day trade e vice-versa, já que a alíquota de IR é a mesma em ambos os casos. Na hora de preencher a declaração, você deverá acessar uma ficha específica para FIIs e fiagros dentro da aba de renda variável e informar os lucros e prejuízos obtidos com esses ativos mensalmente, além do IR já recolhido e os dedos duros. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Seu Dinheiro no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Um abraço e até mais!